moçada! Beleza? Beleza? Estamos aqui de novo. Sim, eu, o professor Noslen, aqui junto com vocês. Moçadinha, moçadinha, olha só. Vocês perceberam que minha voz não tá muito boa hoje, né? Me deu uma inflamação na garganta meio forte, aí fiquei uns 2, 3 dias meio afônico, tô quase 100%. Então não liga não que a voz vai dar umas hoje, tá? Normal, normal. Beleza, pessoas? Aula de hoje, orações coordenadas. Começamos a falar de período composto hoje. Estamos falando até agora há pouco, né? Nas últimas aulas de período simples, análise sintática de período simples. Hoje entramos em período composto. Período composto e começamos falando das coordenadas. Beleza? Vamos lá? Eita vida, hein? Vamos lá então, pessoas. Período composto, que maravilha, que alegria, que beleza. Muita gente gosta disso, muita gente não gosta. Eu gosto sempre, gosto sempre. Olha só, pessoas, vamos lá. O que é o período composto, então? Período composto, quando eu tenho pelo menos duas orações que estão juntas, certo? Trazendo a mesma ideia, óbvio. E essas duas orações, elas vão ter algumas relações entre elas. Elas podem ter uma relação chamada de relação de coordenação ou ainda relação de subordinação. Beleza? O que é uma, o que é outra? Orações coordenadas, quando elas estão juntas, mas elas são independentes de sentido uma em relação à outra. Agora, as subordinadas, elas estarão juntas também e terão uma relação de subordinação, ou seja, dependência. Dependência em que sentido, professor? Elas não terão sentido sozinhas. Elas precisam uma da outra para ter sentido completo. Na oração coordenada, elas estão juntas, mas elas são autônomas em relação ao sentido. E aí a gente vai começar falando dessas orações coordenadas, como que funciona, como que não é, como que é e como que não é. Beleza? Tranquilo? Então serão aí uma sequência de pelo menos 3 ou 4 aulas, provavelmente 4 aulinhas, onde eu falo de orações coordenadas e as subordinadas que são divididas em 3 tipos. Cada aulinha para um tipo de subordinada também. Tranquilão? Na boa? Suci? Bora lá então? Orações coordenadas é a nossa aulinha de hoje. Como eu falei agora há pouco para vocês, orações coordenadas são orações... Vamos lembrar lá, o que é uma oração mesmo? O senhor não lembra o que é oração. Beleza? Relembrando, oração é quando eu tenho pelo menos um verbo e o sentido dessa oração gira em torno do verbo. Beleza? Período composto, eu tenho duas orações. Duas orações, pelo menos duas, certo? E essas duas orações estão juntinhas, trazendo a mesma ideia. Na oração coordenada, a oração coordenada é aquela que está junto uma com a outra e elas são independentes em relação ao sentido, ou seja, elas são autônomas em relação ao sentido. Mas, estando juntas uma com a outra, elas trazem informações uma sobre a outra. Beleza? Tranquilão? Fácil? Muito bem. As coordenadas são divididas em 2 tipos. Uma chamada coordenada assindética e a outra chamada coordenada sindética. A coordenada assindética é aquela coordenada que está junta uma com a outra, mas elas são ligadas por pontuação, não são ligadas por conjunções, certo? Porque o que vai importar agora para nós aqui é lembrar que para ligar orações, ou eu ligo por pontuação ou por conjunção. E nesse caso das assindéticas, elas não são ligadas por conjunções, são ligadas por pontuação, normalmente uma vírgula ou ponto e vírgula. Beleza? Tranquilão? Então um exemplo de assindética para vocês, uma frase célebre, que é aquela que fala assim: cheguei, vi e venci. Hã? Cheguei, vi, venci. É uma oração? Não, é um período composto. Por quê? São 3 orações. Lembrando, cada verbo que tem aí é um verbo intransitivo e ele tem sentido sozinho. Ou seja, esses 3 verbos juntos constituem 3 orações. E os 3 são ligados por vírgula. Oração coordenada assindética. Tranquilaço? Bem de boa? Bem suci? Ah, muito bem. E aí eu tenho as sindéticas. Então, assindética é negação, sem conjunção. Sindética é aquela que tem conjunção. E aí, tendo conjunção, ela vai ter uma subclassificação. Ou melhor, são 5 classificações. De acordo com o quê? De acordo com o tipo de conjunção que eu estou usando e com a relação de sentido estabelecida entre essas orações. Vamos lá, devagar e sempre, vamos ver como funciona isso então. Orações coordenadas sindéticas. Primeiro tipo, chama-se aditiva. Óbvio, se ela é aditiva, qual que é a ideia aqui que a conjunção faz? Faz uma ideia de soma de informações. Conjunçõezinhas mais comuns aí, o e, o nem, o mas também, são conjunções comuns das aditivas. Uma frasezinha para vocês entenderem? Vamos pensar aí. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. O e está ligando as duas orações. Quais são as orações? Gostava muito da escola, não deixava de assistir uma aula. Duas orações independentes de sentido,
quando estão juntas, trazem informações uma sobre a outra, e o e está ligando uma à outra. O e é a minha conjunção aditiva. Muito fácil, tranquilaço, bem de boa. Próxima. A próxima são as adversativas. Adversativas, a adversativa vem de adversário. Quem é adversário está a seu favor ou contra você? Isso, adversário é contrário, ou seja, a adversativa traz ideia de oposição. Oposição, certo? Oposição de informações, contrariedade. Vamos lá. Sempre foi muito estudioso. No entanto, não se adaptava à nova escola. Então sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. O no entanto está trazendo uma ideia de contrariedade. E aí, cuidado, hein? Sempre que eu tenho as adversativas, antes da conjunção adversativa tem que ter vírgula. Isso é importante, hein? Já faz parte da aula de pontuação, ó. Tô juntando as duas coisas. Antes das conjunções adversativas, sempre usa vírgula. Então, sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. São ideias contrárias, então por isso é uma adversativa. Tranquilaço, bem de boa. Próxima. A próxima chama-se alternativa. Se é alternativa, ela vai te dar o quê? Uma opção, ou isso ou aquilo, certo? Conjunções mais comuns é exatamente essa que eu falei. O ou pode ser ora, quer. Tem várias conjunções possíveis. Então, por exemplo, talvez você tenha escutado isso muito quando era criança, ou ainda escute. Estude ou não sairá neste sábado. Se você está ouvindo isso ainda hoje, estudando para o Enem, para o vestibular, tem alguma coisa errada nessa vida, pessoa. Estude ou não sairá nesse sábado? Não pode acontecer isso. Veja, o ou traz a ideia de alternativa. Ou faça isso, ou faça aquilo. Tranquilão? Bem fácil. Muito tranquilo. Olha só, já foram 3 das 5. Muito tranquilão. E agora, muito cuidado. Vamos devagar nessa parte final agora. Por quê? Eu tenho 2 tipos ainda. Esses 2 tipos eles têm relações diretas um com o outro. E vamos prestar atenção exatamente na função de uma conjunçãozinha que tem ali. Olha só. Primeira, conclusiva. A conclusiva, ela traz a ideia de conclusão, justificação, certo? Quais conjunções mais comuns? Logo, portanto, por isso, então, assim por diante. Eu tenho a seguinte oração aqui, olha. Vou colocar uma oração, preste bem atenção. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Calma. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Você está vendo esse pois aí? Está vendo que ele está vindo após o verbo da segunda oração? Normalmente, o pois é uma conjunção explicativa, que é a próxima, já vou falar sobre isso. Mas nesse caso, quando eu desloco ele para depois do verbo da segunda oração, ele se torna uma conjunção conclusiva. E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Então, ó, de novo, olha a oração que está aí. A produção colocou a oração que eu tinha? Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Professor, eu poderia trocar esse pois por um logo? Pode, como ficaria? Estudou como nunca fizera antes, logo conseguiu a aprovação. Percebe que a função do pois e do logo é a mesma? Só que eu coloquei o logo antes do verbo. Não tem problema. O que eu quero que você entenda? Essa relação está concluindo, certo? A segunda oração conclui a ação da primeira, certo? Se eu faço o contrário, se eu coloco o pois antes do verbo da segunda oração, ele vai se tornar explicativo. Mas para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que inverter as 2 orações. Como assim? Olha só a próxima, a explicativa. As conjunções mais comuns é o porquê e o pois, certo? Aí, olha o que eu fiz. Conseguiu a aprovação, vírgula, pois estudou como nunca fizera antes. Eu inverti a posição das orações e aí eu usei o pois antes do verbo da segunda oração. Ou seja, essa inversão me auxiliou a construir uma explicação e não uma conclusão. Sacaram a ideia? Tá confuso? De novo. Voltamos para a conclusiva. Ó, a conclusiva. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Ou seja, como conclusão, né? Estudou como nunca fizera antes, como conclusão, conseguiu a aprovação. Agora, inverti. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Está explicando, certo? Explicando como ele conseguiu essa aprovação. Beleza? Fácil, tranquilo? Então, grava assim, ó. O pois antes do verbo é explicativo. O pois após o verbo da segunda oração, ele é
conclusivo. Essa é a parte mais difícil que nós temos aí, certo? Que nós temos aí. Sacaram essa ideia, gente? Bem tranquilão? Então, conclusiva traz ideia de conclusão e explicativa explica a relação. Grave somente exatamente isso, o pois. Cuidado com o uso do pois. O pois antes do verbo da segunda oração, explicativo. O pois após o verbo da segunda oração, conclusivo. Suci, tranquilo, de boa, numa boa, sossegado, muito bem. E aí, pessoas, a gente arremata já a parte das coordenadas. Meu Deus, que aulinha rápida e precisa, e muito legal. Sim, muito fácil, muito sossegadão. E aí agora, para você gravar isso com calma, com tranquilidade. E lembre que a gente vai ter exercício disso ainda aqui na sequência, né? Lembre que agora está sendo sempre, né? Segunda sai aula e na quinta sai exercício da mesma aula da segunda, né? Lembra disso? Se não viu isso ainda? Não, como não? Tem que ver. Para arrematar isso aqui tudo, tem uma musiquinha bem bacana, bem gente, bem dançantes, para você gravar as orações coordenadas. Vamos lá então? Solta esse som. Vai, 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 vai! As coordenadas tenho que estudar. E se eu não aprender, eu vou me ferrar. Aditiva traz ação, adversativa, oposição. A alternativa vem dar uma opção. Conclusiva justifica a primeira oração. A explicativa me dá a explicação. O pois após o verbo se torna conclusivo. Pois antes do verbo ele é explicativo. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claque bum. Para pa 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 pa. Hey, não deixe de se inscrever. E eu espero que você tenha gostado. E vai lá no Instagram. E vai lá no Facebook, divulga pra galera e vamos que a vida não para, moçada!